Olá! Nesse vídeo eu irei continuar falando sobre equação do primeiro grau. Para quem ainda não assistiu o primeiro vídeo, é só olhar aí no canal, tá? Já foi postado um vídeo falando sobre equação do primeiro grau, de exercícios que são um pouquinho mais simples. Esse é um pouquinho mais elaborado, mas não é tão difícil assim. Olha só, na equação, toda equação, ela possui incógnitas, que são letras, cujas quais a gente vai estar procurando o valor dessas letras, e também possui um sinal de igualdade. Esse sinal de igualdade aqui na equação, ele vai servir até mesmo para nos auxiliar, porque nós vamos utilizar justamente esse sinal de igualdade para isolar a letra e assim achar o valor dela. Então, olha só. Nesse exercício aqui, 10x menos 4 mais 6 igual a 10 mais 9x. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos deixar aqui, vamos utilizar o sinal de igualdade para separar aqueles que têm x dos que não têm. Ou seja, o 10x vai continuar aqui antes da igualdade. Esse 9x que tá aqui depois da igualdade, nós vamos trazer ele para antes da igualdade. Só que toda vez que a gente pegar um número e mudar ele de lado, quando ele estiver ou antes ou depois da igualdade, e a gente trocar ele de lado, nós vamos também trocar o sinal. Como ele era positivo, ele vai vir para o outro lado sendo negativo. E a mesma coisa vai acontecer aqui, ó, com esses números que não possuem a incógnita. Nós vamos também trocar eles de lado. Por quê? Para podermos isolar aqui os que possuem x, os que estão com a incógnita. Então, eu vou repetir o 10. Vou trazer o 6 para depois da igualdade. Como ele era positivo, vai ficar negativo. E também vou trazer o 4 para depois da igualdade. E como ele era negativo, vai ficar positivo. Pronto. Separados antes da igualdade, aquilo que possui x, ou seja, aqueles que possuem a incógnita. Depois da igualdade, os números apenas sem incógnita, fica mais fácil de calcularmos. Observe que pegamos o 9x que estava depois da igualdade, trouxemos ele para cá, ó, para antes da igualdade. Como ele era positivo, quando veio para antes da igualdade, ficou negativo. Peguei o menos 4 mais 6 e trouxe para depois da igualdade. O que era mais ficou menos e o que era menos ficou mais. Beleza, então agora vamos resolver. 10 menos 9 é 1. 1 o quê? 1x. Igual 10 menos 6. 10 menos 6 é 4. Mais 4. Primeiro eu resolvi esse primeirinho aqui, ó. 10 menos 6. Ok? Abaixei o mais 4. 1x, eu posso representar ele assim, com 1x, ou apenas com x. Afinal de contas, eu tenho aqui só 1x. Vai ser igual a 4 mais 4, que nesse caso vai dar 8. Pronto, resolvidinho. Nesse segundo exemplo aqui, olha só, eu tenho 6x mais 3 igual a 2. Lembrando que toda vez que eu tiver um número fora do parêntese, eu quero dizer que esse número que está aqui fora, ele está multiplicando aquilo que está dentro do parêntese. Como assim? O 6 multiplica o x e o 6 também multiplica o 3. Então, olha só. Primeiro passo a se fazer, efetuar a multiplicação. 6 vezes x, 6x. O sinal de mais eu vou repetir aqui, mas por que eu vou repetir?
Porque aqui fora, esse 6 aqui, ele não tem sinal nenhum. Não tem sinal. Mas todo número sem sinal, nós sabemos que ele é positivo. Então, esse mais aqui do 6 com o mais do 3, mais com mais, ele continua sendo mais. Regrinha de sinais, tá? É muito importante ter em mente a regra de sinais. E 6 vezes 3, 18, igual 2. Eu não vou multiplicar pelo 2. Eu vou multiplicar apenas pelos aqueles elementos que estão dentro do parêntese, ok? Fiz a multiplicação. Próximo passo, isolar x. Ou seja, para eu poder isolar o x, eu vou ter que pegar esse 18 que está antes da igualdade e levar ele para depois da igualdade. Vou repetir o 6x, vou trazer a igualdade, vou repetir o número 2 e esse 18 que era positivo vem para depois da igualdade, invertendo o sinal. Inverti ele de lado, vou inverter também o sinal, ok? Então, eu tenho 6x igual a 2 menos 18. Aqui tem uma outra regrinha muito importante, tá? Olha só, repete o 6x. 2 menos 18. Quanto que é? Lembre-se que o 2 não está aparecendo sinal nenhum nele, mas todo número sem sinal, ele é positivo. Aqui eu não vou usar jogo de sinais, eu vou usar a regra dos sinais. Como assim? Sinais diferentes, a gente vai subtrair os números, ou seja, 18 menos 2, 16, e vamos colocar o sinal do número maior. Quem é maior, 2 ou 18? 18. Logo, esse 16 aqui, ele é negativo. Ok. Então, olha só, eu tenho 6x igual a menos 16. Esse 6x aqui é a mesma coisa que 6 vezes x. Então, o que eu vou fazer? Vou deixar o x sozinho antes da igualdade, vou repetir o menos 16 e vou trazer esse 6 que tá aqui, ó, multiplicando com x para depois da igualdade. Quando eu trago ele para depois da igualdade, como ele estava multiplicando, agora ele vai ficar dividindo. Eu tenho como dividir 16 para 6? Não, mas eu tenho como simplificar. Então, olha só, o que é simplificar? Simplificar é dividir tanto o número de cima quanto de baixo. Eu vou dividir tanto o numerador quanto o denominador por um mesmo número. Lembrando que a gente sempre começa a fazer essa divisão, essa simplificação pelos números primos. Quem são os números primos? 2, 3, 5, 7 e assim por diante. Então, por 2, eu consigo dividir o 16 e o 6 por 2? Sim, afinal de contas, são números pares. Fazendo a simplificação, ele vai continuar sendo negativo. 16 dividido para 2, 8. 6 para 2, 3. Pronto. Agora eu tenho a minha forma reduzida da fração. Não tenho mais como fazer a divisão. E chegamos ao fim. Então, esse é o vídeo de hoje falando sobre equação do primeiro grau. Se você gostou, deixe o seu like, mande suas dúvidas e não se esqueça de inscrever no canal e ativar o sininho.